Na próxima quarta-feira, Ricardo Neis vai a júri popular. Ele é acusado de 11 tentativas de homicídio e 5 lesões corporais. Em 2011, o funcionário público atropelou ciclistas da Massa Crítica. O réu falou com exclusividade à nossa equipe de reportagem. Veja agora na primeira matéria especial sobre esse caso. Lime Silva saiu da Borges, José de Alencar. Toda última sexta-feira do mês é assim. Dezenas de ciclistas se encontram no Largo Zumbi dos Palmares, na Cidade Baixa, e formam a Massa Crítica. Eu hoje venho na massa protestar, mas eu posso vir na massa celebrar simplesmente a bicicleta. O movimento surgiu na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em 1992 e se espalhou pelo mundo. Chegou a Porto Alegre em 2010, mas foi no dia 25 de fevereiro de 2011 que ficou conhecido na capital gaúcha. Por volta das 7 horas da noite, Ricardo José Neis avançou de carro sobre o grupo que trafegava pela Avenida José do Patrocínio. Eu passei pelo Ricardo Neis antes dele atropelar as pessoas, né? E ele estava revoltado no carro dele, ele esbravejava, gritava. E eu passei por ele e até brinquei, eu falei assim, olha você vai ter que esperar. Ciclistas foram atropelados, outros arremessados. Eduardo foi um deles. E eu olhei para trás e aí eu vi o capô do carro, minha bicicleta voou, eu dei de cabeça no para-brisa e fui desmaiando em cima do capô do carro. Quando eu olhei para trás, ele já estava fazendo um boliche humano. Em entrevista exclusiva ao SBT-RS, Ricardo Neis reforçou que agiu em legítima defesa. Então o senhor acha que não tinha outra coisa para fazer além de acelerar o carro? Com a informação que eu tinha no momento, eu não vi outro jeito. Eu via a situação que eu via ali era de risco de vida. Até então eles batiam no carro, mas a partir do momento que eles começaram a quebrar o carro, primeiro quebraram o espelho, o passo seguinte seria quebrar o vidro, que no caso era o vidro do lado do meu filho. O funcionário público alegou ainda que não sabia como funcionava a massa crítica quando tentou atravessar a manifestação. E eu ultrapassei normalmente, como ultrapassaria numa situação normal de trânsito. Não sabia como é que funcionava? Isso, exatamente. Acho que ninguém sabia. E então, só que depois eu fui entender que isso aí, na realidade, foi um tapa de luva nos rolhas do Massa Crítica. Eles se sentiram, provavelmente, porque como a função deles era evitar que eu entrasse, e eu entrei. Mas afinal, o que a Massa Crítica defende? Segundo o fundador do movimento, o objetivo é transformar a cidade. Transformar como nós vivemos em cidades, como nós dividimos o espaço e, obviamente, nós queremos reduzir o espaço dos carros e aumentar o espaço para os humanos, fazer outras coisas ao invés de ficarmos sentados em veículos. Essa é a verdadeira discussão política a ser feita. Para o vereador Marcelo Sgarbossa, que também já foi ciclista profissional, as faixas e vias para bicicletas são necessárias para incentivar mais pessoas a usarem o veículo como meio de transporte. A maioria das pessoas não utiliza a bicicleta no seu dia a dia para sua mobilidade, para o trabalho, para a escola, porque tem medo de ser atropelado. Antes mesmo do atropelamento, em 2008 foi criado o Plano Diretor Cicloviário. O documento aponta que Porto Alegre tem capacidade para 395 quilômetros de ciclovias, podendo ser estendido por mais 100 quilômetros. Hoje, existem apenas 42. São trechos em grandes avenidas, locais de passeio, na Zona Sul e Zona Norte, mas sem ligação entre eles. É uma mudança cultural. E o que a gente vê às vezes de dificuldade? As pessoas querem ciclovia, necessitam da ciclovia, veem a importância, mas muitas vezes elas se preocupam com o comércio que vai perder uma vaga de carro, a residência que não vai ter uma vaga na frente da sua casa. Então tem toda uma construção com a comunidade do local que vai receber essa ciclovia. 108 pessoas perderam a vida em acidentes envolvendo ciclistas nos últimos 5 anos, segundo a EPTC. E desde o atropelamento, será que existe mais consciência no trânsito em relação ao ciclista? Quem se desloca com pedais e 2 rodas garante que não. A gente vive uma cultura carrocentrista em Porto Alegre, que ainda a gente tem muito a evoluir. A ciclovia nada mais é do que a gente admitir que, infelizmente, tu tem que separar o ciclista dos motoristas, que as pessoas não podem conviver em paz. E amanhã? Eu sou inocente. Eu nunca tentei matar ninguém. Pelo contrário,
justamente a maneira como eu fugi dali foi para mim, foi de uma maneira que eu consegui minimizar o dano. Eu espero que o Ricardo Ney sirva de exemplo aos outros motoristas e eu espero que esse tipo de incidente no trânsito seja punido com mais rigor. O julgamento de um dos casos de maior repercussão da capital gaúcha. Ricardo Ney vai a júri popular responder pela acusação de 11 tentativas de homicídio e 5 lesões corporais.